E aí vocês vão preencher esse material lá no seu curso. Então, entra no teu curso, habilita um modo de edição e escolhe em que tópico vai estar. Você pode organizar semana 1, semana 2, ou tópico 1, tópico 2 e organizar o conteúdo de acordo com esses tópicos, tá? E dentro das sessões e dos tópicos você criar categorias e organizar material, que nem aqui a Rafaela já colocou aqui, inclusive, uns informes gerais, então ela já tem alguns conteúdos aqui, alguns recursos que ela está utilizando, né? Tem um rótulo e tem 2 arquivos. Tá, pessoal? E aí hoje a gente vai dar seguimento ao nosso curso do Moodle e vamos falar um pouquinho de atividades, tá? Até agora a gente só viu como postar material dentro do curso, tá? E criar o curso, postar material, e muita gente utiliza o Moodle assim, tá? Não é errado fazer, mas o Moodle ele tem mais recursos disponíveis para a gente utilizar e aproveitar, tá? E aí vamos começar a falar um pouquinho das atividades. Deixa eu voltar aqui para o meu curso aula 2. Aula 2. E para eu inserir atividades dentro do meu curso, eu vou utilizar o mesmo caminho, né? Eu vou habilitar aqui, ó. Você vai entrar no seu curso, ele vai estar assim, sem estar editável, né? Você vai clicar em ativar a edição, tá? Quando eu clicar em ativar a edição, vai habilitar esses botões aqui, tá? Se eu clicar aqui em adicionar uma atividade ou um recurso, ele vai trazer todas as atividades e todos os recursos. E aí você pode filtrar aqui por atividades, certo? E eu tenho várias atividades, né? Vários tipos de atividades diferentes que a gente pode utilizar dentro da ferramenta, tá? Qual é a mais comum que o pessoal tem usado com mais frequência, tá? Eu gosto de começar assim pela tarefa, que é um pouco mais simples, né? E é que o pessoal tem usado com bastante frequência, tá? Se você tiver alguma dúvida de como é, do que se propõe aquela atividade, você pode clicar no botão de informação, certo? Que ele vai aqui ter uma breve explicação de como funciona a atividade, certo? Aí vamos escolher aqui a tarefa, então você vai clicar aqui em cima da atividade tarefa, aí ele vai adicionar uma nova tarefa, certo? Vamos criar uma tarefa aqui chamada ficha fichamento, né? Chama as atividades de fichamento. E aqui você vai botar a descrição do que se trata essa tarefa, tá? Então aí você vai aqui fazer uma explicação para o seu aluno do que é que você está pedindo na tarefa. E aqui você pode utilizar os recursos disponíveis no editor de texto, tá? Para colocar essas informações para o aluno. Então você pode colocar aqui um passo a passo, explicando os requisitos que você quer, né? Pode botar até aqui o critério de avaliação, se você assim preferir também. Então você pode tanto colocar a explicação do curso, da tarefa, como critério de avaliação aqui também, né? Você pode anexar arquivos que vão embasar aquela tarefa, ou eles vão utilizar aqueles arquivos para fazer a tarefa. Por exemplo, você botar uma lista de artigos aqui e pedir que eles façam um fichamento, né? Nesse caso, você pode botar aqui, ó, eu quero que vocês façam o fichamento desses artigos. E aí você pode adicionar arquivos para auxiliar na execução da tarefa, tá? Uma coisa importante é sempre a disponibilidade, tá? Então você vai definir aqui, ó, você pode, né, definir os prazos de envio, tanto para o início do envio, certo? Como para a data de entrega. Você pode habilitar uma data posterior aqui como data limite, certo? E pode também
solicitar aqui que o própria ferramenta lhe notifique caso você não avalie aquela tarefa, né? Olha, se até dia 24 de junho eu não avaliar essa tarefa, eu quero que o sistema Moodle me notifique que eu tenho essa tarefa pendente, né? Então você pode configurar tanto o envio dos alunos como para lembrar você de avaliar a tarefa, tá? E aqui ele pergunta a você qual é o tipo do envio que você vai permitir, certo? Ele pode ser um texto online ou pode ser um envio de arquivos, tá? E aqui você pode limitar aqui a quantidade de arquivos que o aluno vai poder submeter na tarefa, tá certo? Então você vai dizer que o aluno só vai poder submeter um arquivo, certo? E você pode limitar o tamanho desse arquivo. Nesse caso aqui, ó, nesse nosso ambiente laboratório, ele limita para 500K, tá? Mas aí você pode, dentro do lado do Moodle Fast, que você tem mais possibilidades de tamanho. E além disso, você pode limitar o tipo de arquivo que ele pode enviar, tá? E aqui você pode escolher, aqui se você clicar no botão escolher, ele vai listar aqui vários tipos de arquivo, tá? Ah, eu só quero que ele aceite aqui, ó, arquivo de documento de texto, por exemplo. E dentro dele você pode filtrar ainda mais, tá? E aí você pode dizer, ó, só quero PDF. E aí ele só vai filtrar de acordo com o que você colocar, tá? Se você quer arquivo de imagem. E aí você pode aqui expandir. E aí você vai marcando e ele vai colocando aqui, tá? Então ele vai colocar aqui os formatos de arquivo que são permitidos. Se você quer todos os tipos, você clica aqui, marca e clica em salvar mudanças. Então todos os tipos vão ser permitidos. Se você quiser personalizar, você vai escolher um tipo de arquivo que você deseja, marca e salva, tá? Então ele vai filtrar, só quero arquivo de áudio, então ele só vai permitir arquivo de áudio dos mais variados tipos. Se eu quiser um específico, você vai escolher o tipo do arquivo que você quer, tá? É o arquivo MP4, MP3. Então só vou aceitar o arquivo MP3. E aí você vai configurar o tipo de feedback que você pode dar ao aluno, tá? Se é um feedback de comentário, você pode fazer um comentário na tarefa dele. Então a gente vai ver aqui como é que faz. Com base nos artigos em anexo, realizar um fichamento seguindo os critérios abaixo, por exemplo. E aqui você pode botar uma lista de critérios, né? E você vai definir o tipo de arquivo, mas nesse caso aqui vamos escolher PDF, né? Já que a gente vai fazer um fichamento. Quero um arquivo de documento. Deixa eu fechar, tem que contrair esse. Deixa eu desabilitar o outro. Deixa eu desabilitar esse. E aí você vai escolher aqui o PDF, né? A interface dele tá meio bugada aí, que você tem que sair e voltar para poder ativar, tá? E aí dentro de arquivo de documento de texto eu quero que ele só receba PDF. Aí eu vou clicar em salvar.
defino o limite do tamanho dos arquivos, quantidade de arquivos, eu só digo que vai ser envio de arquivos, tá? Aqui é o tipo de feedback que eu posso dar ao aluno, configuração de envio, e aí eu posso configurar aqui a maneira que eu quero que esse envio seja feito. Então eu posso exigir que os estudantes cliquem no botão de enviar para que a tarefa seja considerada enviada, né? Isso o padrão é não, mas você pode clicar aqui, que aí a gente vai ver que vai ter um botão lá para esse envio da tarefa, tá? E aí também você pode botar uma declaração que ele tem que confirmar se aquilo que ele está postando não é plágio, tá? É só para você ter essa confirmação do aluno. E aqui essa tentativa reaberta, você pode permitir que ele reenvie a tarefa, né? Até que ele consiga a nota, caso você queira, né? Ou você dá o máximo de tentativas para ele submeter, porque aí você vai ter uma nota de avaliação, se você quiser, que vai permitir que ele seja aprovado ou não, tá? Então a gente vai tratar aqui que não vai ter retentativa nesse caso. Você pode configurar aqui, caso exista grupo dentro do seu curso, que você possa enviar essas tarefas em grupo, certo? Então o grupo enviando, ele assume que todos os alunos enviaram, certo? Então a gente pode configurar isso também. Se por acaso a gente conseguir avançar aí bem, essas duas próximas aulas, na última a gente consegue ver um pouquinho sobre grupo, tá? Como é que configura grupo. Notificação, né? A gente pode, se você quiser que o sistema fique lhe avisando quando há novos, por exemplo, um novo aluno submeteu a tarefa, aí você quer que o sistema lhe notifique, manda um e-mail avisando que há uma tarefa nova para ser avaliada. Se você quer que notifique os avaliadores caso algumas submissões estejam atrasadas, entendeu? E aqui a opção padrão para notificar estudantes sempre vai ser sim. Então, quando você der um feedback, ele vai receber. Então, quando você der uma nota, ele vai receber. Se você botar não, ele não vai receber esse tipo de notificação, tá? E por fim aqui, que é a mais importante, a questão da nota, tá? Com relação à nota, você tem... você pode definir escala, mas a gente não vai ver no Moodle básico. Então, você pode ter uma escala em vez de você ter um valor na nota, você pode ter uma escala. Então, ele por padrão, ele traz umas escalas, certo? Ó, muito pobre, bom, pobre, né? Excelente. Então, você pode configurar dentro do seu Moodle vários tipos de escala e atribuir a uma tarefa, a uma atividade, essa escala, certo? Ou você pode usar o normal, que é utilizar a questão da pontuação, tá? Então, para cada tarefa, você precisa definir uma nota máxima, né? Caso você tenha nota, se você não tiver nota aqui, você bota nenhum, tá? Caso você tenha nota e seja por pontos, você vai clicar em pontos, tá? E aí tem 3 métodos de avaliação, tá? E aí, se tiver na dúvida qual é o método de avaliação que você deve usar, você pode clicar aqui, ó. Que ele vai dar uma ajuda rápida. Tá? Então, o padrão é usar o método simples de avaliação. Então, você vai atribuir uma nota a ele, tá? Mas eu tenho a rúbrica. Ô, Ítalo, licença. Oi, pode falar. Nesse método de avaliação, nessa lupinha eu botei, ele não fala sobre essa guia. O que seria essa guia? Guia de avaliação. É um documento que ele gera? Cadê? Quando você clica na interrogação, ele diz: escolha o método avançado de avaliação que deve ser utilizado para cálculo de notas no contexto atual. Para desabilitar a avaliação avançada e retornar ao método de avaliação padrão, escolha a avaliação simples direta. No material, cadê? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Deixa eu abrir no material aqui. Cadê? Deixa eu buscar por tarefa.
Eu vou aprofundar nisso aqui e trago mais detalhadas essas informações. Porque essa questão da rúbrica, você não dá uma nota, você dá uma avaliação, se tá bom, se não tá bom. Entendeu? Você dá um feedback ao cara. Então aí, um guia de avaliação, quando você usa um guia de avaliação, você vai ter... Quando você vai usar um guia de avaliação, você vai ter um passo a passo lá que você vai dar para o cara que vai avaliar. Então ele tem que seguir aqueles critérios. E aí você vai determinar se aquele critério está sendo atendido ou não está sendo atendido, tá? Mas daqui a pouco a gente vai ver também como é que faz esse método de avaliação, a gente vai aprofundar isso aqui também, tá? Mas aí no documento eu vou colocar também mais informações sobre isso aqui, tá? Deixar mais detalhado. Mas a princípio vamos botar assim e depois a gente altera o método de avaliação. Categoria de notas. Isso aqui é importante quando você está configurando o livro de notas, tá? Então, isso aí já é uma parte do curso do Moodle avançado, que quem for fazer o Romulo vai explicar, acho que é o Romulo que vai ministrar. Então, você consegue organizar o seu livro de notas, por exemplo, a B1, aí você vai ter 3 atividades que somadas, ou a média delas vai dar a nota 1, e aí vai ter uma B2, então vai ter mais 3 atividades que somadas dá a nota da B2. Então, isso você pode configurar, por exemplo, todas as atividades da sua disciplina, dentro do ambiente e configurar as avaliações também. Porque de lá você já sai com a nota do estudante, né? Para levar para o seu ambiente lá do C-Web. Então você já pode organizar as atividades em categorias que no final ele vai te dar a média final. Tá? Então esse tipo de coisa você vai ver mais aprofundadamente lá no curso do Moodle avançado, né? Repetindo, se der tempo, a gente até dá uma pincelada no final. Mas não é o foco daqui do curso. Então, mas aí você pode organizar suas atividades em categorias, e essas categorias refletirem avaliações bimestrais, a B1, a B2, por exemplo. Reavaliação, você pode botar, certo? E aí ele dá lá o valor, certo? Aí no final ele faz o que você configurar, se vai ser a média, se vai ser a soma, se vai ser a... Então aí você configura, eu pode personalizar inclusive a fórmula, tá? Por exemplo, você definiu a nota máxima, você pode definir uma nota mínima para aprovação, tá? Então ela tem que ser no máximo aqui até o, né, tem que ser menor do que a nota máxima aqui. Então pode ser até 99. Então é 60, por exemplo. Então se ele não tirar 60, se ele tirar abaixo de 60, ele vai ser considerado não, que ele não passou nessa avaliação. Tá? E aí isso aqui não interessa muita gente no momento, só a questão de visibilidade, tal. Mas Oi, aqui Ítalo, deixa eu interromper mais uma vez. pergunta. Nesse caso se a nota for qualitativa, se a escala da nota a gente colocar qualitativa, é a nota de aprovação, a gente tem que escrever o que tem lá na escala de avaliação qualitativa? Aí aqui ele não vai levar Por em conta. exemplo, aí eu boto. Não, aí ele não vai levar em conta essa nota para aprovação, não. Ou a escala, ele vai ter uma escala de pontuação. Então só funciona para número, né? Só vai funcionar para Mas número. aí se você associar aqui. Deixa eu abrir aqui. Esse último, por exemplo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir aqui. O FAO. Se você tem como associar uma nota a cada uma dessas escalas, entendeu? Deixa eu ver. Entendi. Porque aí você pode associar um percentual aqui, ó, tipo 25, 50. Aí deixa eu ver se... Porque isso no DAWFAL eu não consigo ver. Deixa eu olhar aqui por... Deixa eu conseguir configurar a escala aqui. Porque isso é do... É do administrador. Do ambiente do Moodle, tá? Deixa eu... Só o ambiente do Moodle que coloca as escalas, tá? Mas aí, deixa eu olhar aqui. Ele não permite você colocar, deixa eu até abrir aqui. Ele não permite você botar, por exemplo, associar uma pontuação à escala. Então, aquela questão de nota mínima, né, para aprovação ele não vai levar em conta. Porque você só diz se ele está presente ou não está presente, né? Mas você não reflete isso aqui num valor para... Então, nesse caso, aquele item só serve para notas,
Quantitativa, né? Quantitativas, não qualitativas, tá? Então aqui ele diz presente, ausente. Então você pode configurar o administrador do ambiente que configura essas escalas, caso tenha, né? Inclusive, deixa eu até olhar no DAWFAL como é que tem as escalas cadastradas. Deixa eu adicionar uma tarefa aqui. Tá? A maneira de visualizar aqui, quando vocês forem usar o ambiente DAWFAL, é um pouco diferente, mas o conteúdo, se vocês olharem, é o mesmo, tá? Então aqui, deixa eu ver se ele tem alguma escala aqui pré-cadastrada. Mandei a nota. Não tem. A única coisa que ele tem é a forma de saber, tá? Então é isso, quem configura é o administrador do ambiente. Aí, caso em algum momento você vão precisar de alguma escala, criar uma escala assim para dar avaliação, aí você tem que solicitar o administrador do ambiente para criar, tá? O professor não tem essa liberdade de criar no curso, né? É uma coisa do ambiente. Então, no DAWFAL tem até menos opções do que está lá no ambiente de laboratório, tá? Aí voltando lá ao ambiente, cadê? Então, se você escolher uma escala, não vai, esse aqui de nota da aprovação não vai ser levado em consideração, tá? Então só vai para quando você está trabalhando com pontos. Aí eu não tenho categoria nenhuma cadastrada, né? Vou usar o método simples. Depois até a gente coloca aqui guia de avaliação para ver como é que funciona. E a gente vai salvar e voltar ao curso, tá? Aí a minha tarefa aqui já está funcionando, né? Já está habilitada, já está visível. Ainda não tem nenhum envio, tá? Então, o professor vai ver aqui, ó, o sumário, né? Quando ele entrar, ele vai ver isso aqui. Então, quantos participantes, né? Quantos rascunhos, quantos enviados, quantos ainda não avaliei. E vai estar aqui disponível, tá? Então, se a gente voltar lá, vamos entrar aqui como um aluno e primeiro vamos cadastrar um aluno nessa turma, tá? Nesse curso. Então aqui ele está sem nenhum aluno cadastrado. Então, para quem não viu como cadastrar o aluno aí, só recapitulando, clique em participantes, inscrever usuários. Você vai botar aluno, vamos botar aqui o aluno 1, certo? E vamos adicionar ele. Certo? Então a gente vai entrar agora como aluno 1 e vamos submeter uma tarefa. Vamos submeter a tarefa e vamos ver como o professor vai visualizar essa tarefa submetida. Tá bom? Vamos logar aqui como aluno 1. Deixa eu redefinir a senha dele aqui, que tem alguma coisa. De usuários. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá? Quem quiser depois entrar como aluno, você vai fazer a tarefa, cadastrou o aluno, você quer entrar como aluno para ver como e mandar fazer a atividade e ver como é que vai receber. Os alunos aqui que estão cadastrados, tá aluno, aí tá de 1, aluno 2, aluno 3, aluno 4, aluno 5. E a senha vai ser a mesma, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então, quem quiser entrar como aluno, entrar na tua disciplina, submeter a tarefa, pode fazer também para poder ver como é que vai ficar. Aqui na aula 2, tá? Eu já tenho a tarefa aqui, ó. Ainda não está marcada aqui como concluída, né? Eu não fiz a tarefa. Se eu clicar, para ele aparece isso aqui, ó. Né? Vai aparecer aqui aquelas informações que você colocou.
tá? E o status do envio. E se eu tenho algum comentário sobre envio, né? Posso, inclusive, colocar comentário. Você como aluno, tá? Então, para o aluno enviar, ele vai clicar aqui em adicionar tarefa. Vamos adicionar aqui um arquivo, um PDF. Deixa eu pegar um PDF aqui. Pode ser isso aqui, não tem problema. É um arquivo pequeno. Enviar arquivo. Tá? Ele é do formato que aceita aqui a minha tarefa. E vou clicar aqui em salvar mudanças. E aqui ele pode, por exemplo, o aluno ele vai ter, né? Informações aqui do envio dele. Ele, se por acaso você tivesse configurado que ele podia reenviar, ele poderia editar o envio aqui, né? Mas aqui ele já traz a informação que ele não pode fazer alterações no envio. E outra coisa, como a gente clicou aqui, ó, a gente habilitou lá para ele confirmar o envio da tarefa, então apareceu esse botão para ele, que ele tem que clicar para confirmar que a tarefa foi enviada, tá? Quando eu clicar, ele vai perguntar, deseja mesmo enviar o trabalho? Sim ou não? Sim. E aí a gente submeteu o trabalho para avaliação, tá? Se a gente voltar lá como professor, a gente pode aqui atribuir as notas. A gente pode tanto ver todos os envios, né? Se a gente clicar aqui, ó, ele vai listar todos os envios, né? Então ele vai listar o nome do aluno, o status, o documento que ele mandou, certo? E vai abrir uma opção aqui para você colocar uma nota, tá? E aí você clicando aqui em nota, e aí ele vai abrir isso aqui, o PDF, ele dá um preview no PDF, e você pode atribuir uma nota a essa tarefa dele, que vai até o máximo que você configurou, tá? E além disso, você pode fornecer um feedback a ele, tipo, a nota dele foi 90, aí você explicar qual foi, né, o que ele precisava corrigir naquela atividade dele, tá? Então aí você, ou se o trabalho ele tirou os 100, meus parabéns, né, ótimo trabalho. E aí uma vez que você definiu a nota, né, vamos botar aqui 70. E aí, tá. E aí você vai dar a nota você pode justificar e passar para ele um retorno sobre aquele trabalho dele, tá? Aí você vai clicar aqui, ó. Você pode habilitar o estudante ser notificado, então ele vai receber a mensagem. E aí você pode salvar mudanças, né? Ou salvar e mostrar o próximo. Então, quando você clicar em salvar e mostrar o próximo, ele já vai para o próximo envio de tarefa que foi enviado para você, tá? Então a gente vai clicar aqui em salvar mudanças. Então ele já aparece aqui, né? Já tem a nota do aluno. Você pode vir aqui depois também refazer a nota, caso queira. Se eu clicar aí para o próximo, não tem nada, só tem uma tarefa enviada, né? Deixa eu voltar. E se a gente vir aqui no quadro de notas, então, todo curso de vocês vai ter uma opção aqui de notas, tá? Se você clicar em notas, ele vai tanto listar os alunos como as atividades, tá? E vai listar aqui, ó, a respectiva nota que ele obteve, tá? Então, nesse caso foi 70. E ele vai trazer a nota do aluno. E no final aqui, esse tipo de informação
é que você pode configurar, entendeu? Então você pode configurar aqui, ó, o relatório de notas, de que maneira vai ser feito a agregação das notas, se vai ser soma, se vai ser média, então você consegue configurar tudo aqui, ó, tá vendo? Você pode aqui editar cálculo para total do curso. Então, quando você vem no total nas notas, se você aqui, ó, você vem sem estar editado, né? Caso você queira mudar a forma padrão do que o Moodle faz das notas, você vai clicar em ativar edição, tá? E aí você vai sempre clicar na engrenagem. E aí você quer mudar o modo de cálculo, aí você vem aqui na calculadora, tá? E aí você vai botar aqui, você pode botar uma fórmula personalizada, que aí depois a gente pode até explicar. E aí tem maneiras mais avançadas, você criar categorias e organizar as tarefas dentro das categorias, tá? E aqui você pode configurar aqui, ó, tanto a ordenação da tarefa dentro, tá? Você pode configurar aqui, ó, configurar as notas. Como você quer mostrar, se você quer aplicar peso, se você não quer aplicar peso. Então você pode definir esse tipo de informação aqui também, tá? Então essas são as coisas mais que demandam um pouquinho mais de trabalho. Mas a gente pode ver. Então a gente vai avançando nas atividades e à medida que a gente for conseguindo, a gente vai voltando aqui para mostrar como é que faz a configuração, tá? Uma coisa que eu queria mostrar, cadê? Deixa eu ver se alguém tem alguma dúvida com relação à tarefa. Ô Maria, a das escalas você não cria os critérios, tá? Você só define as escalas lá e ele vai... nas rúbricas você define lá e define os critérios para as notas qualificativas. Tá, aí tá correto aí o que você colocou. Deixa eu ver se alguém tem um... Ô Ana Paula, com relação à abertura do curso, deixa eu olhar se eu já fiz o seu, viu? Só confirmar aqui. Ainda não fiz não, Ana Paula, mas daqui a pouco eu vou criar o curso para você, viu? Não se preocupe. Mas assim que terminar o curso eu insiro lá a sua turma. A sua, a da Elaine e a da Josenilda, tá? Só pra gente seguir aqui com o curso, mas depois do curso aqui eu já crio para vocês. Tá? Entendido aí com relação à tarefa. Só a gente pode adicionar lá. Vamos mudar aqui, cadê? Vamos criar aqui uma nova atividade, tarefa, com aquele critério de avaliação lá diferente. Só pra gente ver como é que vai se comportar. Cadê? Vamos botar aqui guia de avaliação, tá? Nota de aprovação 60. Cadê? Agora vamos mudar aqui para a rúbrica para ver se vai ter alguma mudança. E aí você pode criar aqui, ó, e adicionar critérios, certo? Você vai definir aqui a rúbrica e vai adicionar critérios para essa rúbrica, certo? Então, se ele vai atingir ou não, e você vai dando uma pontuação dentro desse critério, tá? E até atingir o máximo lá da pontuação da tarefa. E aí na hora de avaliar... Então, mas eu consigo fazer isso aqui pelo Cloud? Consegue lá, você pode criar lá com a rúbrica, tá? Então você pode criar a rúbrica, aí você vai criar os critérios, você pode adicionar NISB, né? Cadê aqui? Estrutura do texto. Vamos criar aqui. Estrutura do texto. E aí você pode botar aqui, ó.
possui introdução e aí você pode definir para cada critério uma pontuação, 10 pontos, certo? E aí você pode botar aqui 50 pontos, por exemplo, 60, né? E aí você pode, só para finalizar aqui, com o por exemplo, 30 pontos, tá? E aí aqui você pode adicionar quantos critérios você quiser, né? Para o critério de estrutura de texto eu só quero 10 pontos, né? Vou botar 30 pontos aqui. E aí você pode puxar esses outros. E aí a maneira que você vai definir essa estrutura, né? Essas rúbricas, é você que vai personalizar. Então não existe uma regra padrão. Então é a maneira como você quer avaliar aquela tarefa, tá? E você pode definir essa estrutura, pode criar vários critérios e dentro dos critérios criar o nível, tá? Como se fossem subcritérios. E aí você pontuar de acordo com esse critério. Então aqui no total ele vai dar a nota final lá, né? Ou então, tem como mostrar o caminho de novo para chegar aí? Tem, só um instante. Você vai voltar lá. Cadê? Deixa eu voltar. Você vai nas configurações. Cadê? E aí você tem que definir que é rúbrica, tá? Aí você vai salvar e voltar para o curso. Cadê a tarefa? Cadê? Definir rúbrica, tá? Quando você entrar na tarefa, você vai clicar aqui nas configurações, na engrenagem. Aí definir rúbrica, tá? Isso só vai estar disponível quando você está trabalhando com rúbrica. E aí você vai criar o critério. E dentro do critério os níveis e vai fazer a pontuação. Tá. Texto. Do texto, tá? E aí eu vou botar aqui. Vou botar aqui ortografia. Vou botar 10 pontos. Para outros aqui só 80, só para confirmar os 100, tá? E aí eu vou salvar a rúbrica e torná-la disponível, tá? Ou você pode salvar ela como rascunho até que você tenha concluído ela. E aí, deixa eu botar aqui, ó. Vou clicar aqui em salvar a rúbrica e torná-la disponível, para a gente ver como é que vai ficar lá, tá? E aqui a gente tem a avaliação, né, usando a estrutura de rúbrica. Tá? Aí se eu clicar aqui, ó, em guia de avaliação, você pode definir também uma nova guia de avaliação. Como é que eu chego nessa guia de avaliação? Eu vou mostrar aqui para vocês também. E aqui você pode definir essa guia, tá? Então, você pode definir aqui o que é que o estudante deve realizar na tarefa e o que os avaliadores devem levar em consideração na hora de avaliar a tarefa. Não necessariamente vai ser o avaliador, vai ser o professor. Pode ser que você coloque o tutor para avaliar a tarefa, tá? E aí você pode adicionar, para cada, você pode definir critérios, né? Primeiro critério, né? Estrutura do texto. Você pode definir tanto como rúbrica como
Guia de avaliação. Você pode criar um guia aqui. A diferença é que aqui você coloca informações tanto para estudante como para avaliadores, tá? E lá naquele caso não, você vai criar a estrutura e já vai dar a pontuação. Então você não vai ter mais informativos. Então você deve fazer mínimo 200 palavras, por exemplo, né? E aí você pode botar aqui um mínimo 200 palavras, deve conter e aí você vai preenchendo para cada critério o que os avaliadores devem verificar para fazer a avaliação, certo? E da mesma maneira você vai fazer para o aluno, tá? Então você vai preencher e vai atribuir aqui para cada critério a nota máxima, certo? E aqui você vai editar o nome do critério. Por exemplo, a estrutura. E aí você vai adicionar um outro critério. E aí você vai colocar a pontuação também máxima. E aí você vai fazer isso até que esteja completo o valor, né? Outros critérios, né? E aqui eu vou botar 70, por exemplo. E aí você vai clicar em salvar guia de avaliação e torná-lo pronto. Aí a gente vai ver como é que ele aparece lá. Tá faltando um nome aqui, ó. Você precisa dar um nome ao guia de avaliação, certo? E vai clicar aqui em salvar guia de avaliação e torná-lo pronto. E aí vai estar estabelecido critérios tanto para o estudante como para os avaliadores. Então o estudante, quando ele vê, ele só vai ver o que lhe compete, né? Ele não vai ver os critérios que os avaliadores vão levar em consideração no momento lá que estiver fazendo essa atividade. A gente voltando lá na tarefa 2, só para mostrar como é que você vai acessar, tá? Sempre aqui, ó. Se a gente for lá nas configurações, o tipo, ele mudou porque a gente mudou o método de avaliação. Aí ele está habilitado guia de avaliação, tá? Seja guia, seja rúbrica, certo? Se você tiver aqui, entrou na tarefa, você vai clicar na engrenagem e vai aparecer aqui, ó, definir a avaliação da guia ou definir rúbrica. Então aí você vai entrar naquela tela lá para você fazer a configuração. Tá? E aí você pode editar a sua avaliação editar a sua guia de avaliação para que o pessoal tenha esse informativo. Vantagem disso, você vai ter lá uma estrutura já pronta, com os critérios já definidos, e na hora de avaliar, o avaliador vai pontuando de acordo com esse critério. Tá? Estrutura, atendeu ou não atendeu, aí nota máxima, 30. Então ele pode dar até 30 pontos nesse critério. E assim por diante até finalizar. Oi. Essa opção de fazer essa rúbrica, ela só aparece se a gente colocar lá antes na atividade, se configurar antes, porque eu apertar a engrenagem e não aparece essa opção que aparece. Se lá se você for na tarefa e ela tiver avaliação normal, ela não vai aparecer, tá? Então você vai ter que vir aqui na tarefa e mudar aqui ó, o método de avaliação. Ou rúbrica ou guia, tá? Avaliação simples é simplesmente uma nota. Guia de avaliação ele vai dar um passo a passo, tanto com orientações para o estudante como para o avaliador. E a rúbrica você vai definir os critérios, mas não vai ter essas avaliações entre... não vai ter esses informativos, tá? E aí, definir o guia, aí você volta lá na tarefa, aí você vai estar aqui nessa tela, tá? Clica na engrenagem e aí vem aqui, ó, definir avaliação da guia ou definir rúbrica. Vai aparecer aqui, tá? E aqui você faz a configuração da sua tarefa, tá? Então você configura aqui como é que vai ser feita a avaliação.
A vantagem disso aqui é que deixa claro para o estudante o que é que vai ser cobrado dele, né? E tanto para o avaliador vai estabelecer um critério padrão, né? Se você tiver principalmente mais de um avaliador. Né? Você tem lá 2, 3 tutores na turma grande, e aí você vai estabelecer os critérios e eles vão ter que seguir esse critério na hora de pontuar. Então a pontuação deles vão seguir um certo, né, significado. Então vai ter um caminho já que ele tem que percorrer. Tá? Então aí você vai preencher. Vamos salvar. Agora vamos olhar como é que aparece para o aluno, né, essas informações. Aí vamos entrar aqui com o aluno. A gente viu aqui, ó, como a gente concluiu a primeira tarefa, ele já marcou aqui como concluído, né? A gente já enviou a tarefa. Então, à medida que você vai fazendo, ele vai automaticamente já marcando aqui a tarefa como concluída, tá? Concluída no sentido que você já enviou, tá? Não no sentido que você aprovou ou não. Tá, vamos clicar aqui na tarefa 2, tá? Para ver como é que é. E aqui, ó, se a gente vê, ó, ele já traz os critérios de pontuação, tá? Então, antes de ele enviar, então ele já sabe o que é que a tarefa pede, tá? Então, como é que vai ser a avaliação dele. E isso é importante, às vezes, dar clareza para o aluno como é que ele vai ser cobrado, né? Então, quanto mais informações vocês colocarem, né? A depender do tipo de tarefa que você está propondo a ele também, né? Aí você que tem que avaliar se de fato precisa dessa estrutura ou não. Mas quando é uma coisa que tende a ser um pouco mais complexa, é importante que você gaste um tempinho e estruture aí os seus critérios de pontuação. E isso aí depois você pode reaproveitar em outros cursos que você vai ministrar, né? Então a mesma disciplina que você dá, então você pode reaproveitar e os critérios serem os mesmos, então você pode duplicar a tarefa lá e alterar só o conteúdo que você está pedindo da tarefa, tá? Então, para o aluno, ele vai estar mostrando a estrutura lá de requisitos para obter a nota, tá? Então aí facilita um pouco aí a vida de vocês, né? Utilizar essa estrutura aí. Ô, Ítalo, tem como você explicar essa tarefa que tem, essa atividade que tem, que é de laboratório de desenvolvimento? Tem, eu vou chegar nela, tá? Talvez não hoje, mas a gente vai ter aquela laboratório. Deixa eu voltar lá. Ô, Rafaela, eu devo estar postando hoje os vídeos das aulas, viu? E assim que eu postar, vou mandar uma mensagem no fórum para vocês, tá? E aí eu deixo já disponível, link 1, link 2. Do lado lá, possivelmente vai estar aqui. Deixa eu voltar lá. Já adiantando, possivelmente vai estar aqui, ó. Né? Da aula gravada do lado. Aí eu vou botar aqui gravação. Vou botar aula 1, aula 2, tá? E assim sucessivamente. Deixa eu entrar como administrador de novo. Deixa eu entrar, que já tô logado. Fechar isso aqui. E aí, alguém tem alguma dúvida com relação a essas tarefas? Essa tarefa em si? E esses modos de avaliação? Alguém já usa, né? A Maria já usa, né? Já usa esse tipo de critério. E aí, se alguém quiser usar e depois tiver com dúvida, aí posta lá no fórum que a gente discute, tá? Oi, Alane, pode falar. Para acessar o quê? Acessar o ambiente, para acessar esse recurso aí das notas. Ah, tá. Deixa eu voltar lá então. Quando você cria a tarefa,
Primeiro ponto, você precisa criar a tarefa, certo? E lá nas notas, você tem que dizer que você vai usar um método de avaliação chamado de guia ou rúbrica, tá? E aí vai depender muito de como você vai querer avaliar lá teu aluno, tá? Se você quer deixar claro para ele os métodos, né? Os critérios que você vai usar para avaliar, aí você usa a guia de avaliação. Se você quer só definir os critérios para pontuar, mas não quer que o aluno tenha essas explicações, ou não precisa, você pode usar a rúbrica, tá? Eu acho a guia de avaliação mais detalhada. Você consegue tanto informação para avaliador como para estudante, tá? Primeiro ponto, tem que estar configurado com um desses dois métodos, tá? Quando você voltar na tua tarefa, você tem que clicar dentro da tarefa, você vai clicar na engrenagem e vai aparecer aqui, ó, definir a avaliação da guia ou definir rúbrica, tá? Se você clicar, ele vai trazer lá a guia de avaliação criada ou dá a opção de você criar uma nova, tá? Quando você não tem guia definida, aí você cria uma nova guia ou pode a partir de um modelo, tá? Então, se é um modelo pré-definido, você pode reaproveitar. E aqui você vai definir toda a estrutura da sua avaliação, tá? Critérios e a pontuação máxima, certo? Que no final ele dê a nota máxima, né? E aí você pode também adicionar no final aqui comentários frequentes utilizados. Tipo uma ajudinha, né? Para o aluno, tá? E aqui você diz se quer exibir ou não para os estudantes, tá? Então você precisa salvar para efetivar isso lá na tarefa, tá? Se você não salvar, se só salvar como rascunho ainda não vai estar disponível. Tem que salvar de fato para ele estar disponível. Lembrando, precisa clicar na tarefa, tá? Precisa clicar na tarefa para poder ter acesso a esse recurso das guias, tá? Se você clicar aqui, ó, na aba configurações, no menu de ações e clicar aqui, ó, avaliação avançada, inclusive você pode mudar o guia da avaliação, tá? Você pode, em vez de você entrar lá direto na tarefa e mudar, você pode mudar por aqui. Pode publicar aquele formulário que você criou como um novo modelo, por exemplo, para você reaproveitar em tarefas, em outras tarefas, você pode reaproveitar o modelo, ou excluir e recriar, né? Você pode tanto editar, se você excluir, você permite criar um novo. Então, por aqui, nessa avaliação avançada, você consegue mudar o método, como até definir novos modelos, alterar o modelo que você já criou, ou excluir e criar um novo, tá? Então, a parte aí, ele permite você fazer essa parte aqui sem precisar entrar nas configurações da tarefa. Tá? Então, beleza. Então, a gente vai seguir para a próxima atividade. Tá, pessoal? Mas aí, quem for fazer aí, se tiver alguma dificuldade, você pode até montar no seu curso uma atividade desse tipo, até para treinar mesmo. E aí, se tiver com dúvida, você postar lá no fórum para a gente discutir, tá? E aí eu posso entrar no teu curso e olhar lá como é que está configurado e poder a gente discutir legal, viu? E aí uma outra atividade que eu queria mostrar para vocês hoje é uma atividade nova que entrou nessas últimas versões do Moodle, que é a atividade de presença, tá? Cadê? Presença aqui, ó. Oi, Ítalo, você está Oi. colocando todas essas atividades numa primeira semana aí, né? No primeiro espaço, mas eu posso sair dividindo para as outras semanas, né? Você pode, a ideia é que você aloque usando tanto aqueles rótulos lá, tanto nos tópicos que são Certo. pertinentes. Você pode botar nos tópicos pertinentes, né? Ah, no módulo 2, aí Sim, é um material diferente, né? É um, é um novo assunto. Aí você vai colocar lá atividades do módulo 2, né? E aí você organiza da melhor maneira dentro do seu curso, tá? Nesse caso aqui eu não estou preocupado muito na organização da atividade, só em mostrar como de fato funciona a atividade, tá?
Então aqui, o que é que o nome mesmo já diz o que é a tarefa, né? Então ele vai permitir que você registre frequências dos alunos dentro do ambiente, tá? Então você vai ter o registro das frequências dos alunos no ambiente mesmo, certo? E você pode, inclusive, atribuir uma nota para uma nota máxima lá, baseado na frequência dele, tá? E aí você pode definir uma nota máxima, certo? Você vai dar uma descrição da tarefa. E aqui as outras coisas você não precisa... Quem vai usar as configurações padrão não precisa alterar, a gente não precisa estar mexendo, tá? Aí você vai clicar aqui em salvar e voltar para o curso. Mas você vai perguntar assim, e aí, como é que eu faço para registrar a frequência? Ele criou a atividade, beleza, ele criou a atividade. Só que a gente precisa configurar essa atividade, tá? Então você precisa entrar lá na atividade, você vai clicar, sempre clicar na atividade, certo? Você vai clicar lá no menu de ações, você pode fazer aqui algumas opções, ou você pode vir aqui diretamente e clicar aqui, ó. Eu quero adicionar um novo dia de aula, então vamos botar que a gente vai ter um dia de aula dia 11 de junho, certo? Então todas as sextas-feiras a gente vai ter aula até, vamos dizer que a gente vai ter aulas dia 11, dia 18, dia 25, certo? Então vai ter 3 semanas de aula, né? Em 3 sextas-feiras seguidas eu vou ter aula, tá? Então eu vou dizer aqui o dia da sessão, certo? A data de início, 9 horas, e a data de fim, por exemplo, 12, tá? Aí aqui, nessa parte de múltiplas sessões, você pode definir para ele repetir esse agendamento, certo? Inclusive, ele vai criar um agendamento aqui, se você deixar marcado, no próprio calendário do ambiente Moodle, tá? Você pode definir aqui uma descrição para essa sessão, certo? Vamos botar aqui, aula prática. No laboratório de informática. E eu quero que ele repita toda sexta-feira, né? Então ele pergunta aqui, repetir a sessão da seguinte forma. Eu quero que ele repita toda sexta até o dia 25 de junho, tá? Outra opção também que você pode permitir que o estudante marque a presença, né? Ah, você vai fazer a tarefa, entra lá e registra a frequência. Aí você pode permitir que ele faça isso, tá? Em alguns casos pode ser útil, né? Que você habilite essa opção para o estudante. Mas nesse caso aqui eu não vou permitir, tá? E eu vou clicar aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Você pode até impedir que estudantes que estejam no mesmo IP, por exemplo, teoricamente você impedir aqui que o... E aí você pode sim definir aqui se ele vai ou não permitir login e presença do mesmo IP, né? Caso você habilite essa opção de marcação aqui de registro de frequência. Como a gente não vai permitir, a gente precisa estar habilitando essa opção. Então você vai clicar em adicionar, tá? Quando você clicar em adicionar, o que vai acontecer? Você percebeu aqui que nas sessões ele já criou as 3 aulas, tá? Então ele criou a aula de amanhã, criou a aula do dia 18 e criou a aula do dia 25. Então aí você pode já criar todo o seu calendário, né? E depois só fazendo o registro da frequência. Certo? Então aqui, ó, você tem tanto pode configurar a sessão, você vem aqui nesse botãozinho de configuração. Caso queira excluir, aí essa sessão aqui eu incluí de maneira equivocada, precisa excluir. Ou se não, aqui, ó, nesse botão, registrar frequência, né? Registrar presença. Se você clicar, ele vai listar todos os alunos que estão na sua turma. E aqui você pode botar aqui, ó, se ele está presente, porque ele está em inglês aqui, porque... Cadê? E aí você pode aplicar aqui, se você clicar aqui, ó. Porque aqui ele está em inglês como é presente, atrasado, certo? Desistiu.
e faltou, certo? Mas você pode configurar isso aqui. Deixa eu mostrar como é que faz. Tá? E aqui, ó, dentro do seu ambiente de frequência lá, de presença, você vem aqui, ó, definir status. E aqui, ó, presente. E você pode definir uma pontuação para cada presença do aluno. E no final você define uma nota para ele, tá? E aqui você pode Oi, botar Ítalo, no meu ele está dizendo que eu não posso adicionar sessão porque eu não tenho um grupo. Aí eu vim aqui, os alunos estão aqui cadastrados. Mas realmente onde tem grupos, tinha escrito nenhum grupo. Eu pulei alguma etapa, era para inscrever eles em algum grupo. Deixa eu voltar aqui, deixa eu só alterar isso aqui, certo? Tá, beleza. Desistido. E aqui atrasado, desistido é 0. E faltou. E aí é 0, tá? E aqui você pode dizer, por exemplo, eu só quero que ele apareça presente e faltou. Então aí você pode ocultar aqui, ó, alguns status, tá? E quando a gente atualizar, a gente voltar lá para e tentar fazer a frequência, o que vai acontecer aí? Ele só vai aparecer aqui, ó. Cadê? Deixa eu... Ah, não salvei. Presente. Eu vou ocultar esses e aqui eu vou botar aqui faltou. Certo? E aqui eu vou ocultar isso também. E aqui eu quero presente. Tá? Então, se a gente voltar lá na seção, cadê? Sessões. E a gente clicar lá em registrar frequência. E aí ele vai estar lá com status, né? P de presença, F de falta. Se você quiser aplicar a frequência em todos, você vai clicar assim no P. E aí vai tirando de quem de fato não veio, né? Imagine que você tenha uma turma com 40 alunos, vieram 35, se não colocar a frequência em 35, você preferiu você marcar todos com presença e só marcar quem faltou de fato, tá? E aqui você vai clicar na opção salvar presença, tá? E aí, você precisa botar, sempre precisa atribuir nota numa presença? Não. Você pode ter só o registro mesmo, se ele veio ou se ele não veio. Se você quiser atribuir uma nota, que você configura lá na atividade qual é a nota que você quer atribuir para aquele estudante, tá? No caso da presença, no caso da falta. Aí eu quero botar o atrasado, aí você habilita lá a opção de atrasado e define uma pontuação, caso assim você queira, tá? Aí eu tenho a opção de relatórios também aqui, ó. Então ele vai mostrar aqui, ó, todas as sessões, né? E quantas vezes ele veio, quantas vezes ele faltou, né? Ó, quantos vieram presente, quantos faltaram. E o percentual aqui de presença dele dentro das sessões. Como essas sessões ainda não ocorreram, então ele considera só até o presente dia, né? Ó, registrei aqui a do dia 11/6, eu não tenho nada registrado desses dias, então até o momento 100% de presença desse aluno. Tá? Quando eu registrar aqui a nova sessão e eu botar falta, né? Se eu botar aqui no dia 19 e dizer que ele não veio, vamos voltar lá para ver como é que fica. Tá? Então se eu for no relatório, ele já me diz aqui, ó, a minha pontuação, meu percentual de presença, né? Quantas sessões já foram registradas. Aqui, ó, faltou um. E também dá um sumário aqui de quantos vieram e de quantos faltaram. Tá? Eu achei um recurso interessante para manter isso dentro do ambiente também. Tanto os alunos podem ter acesso lá às frequências dele, até para ele ver o percentual, porque tem um percentual mínimo de presença, senão ele também é reprovado, né?
Então isso é importante também. Oi, Tá? Ítalo. Oi. Eu não consegui não chegar nesses sessões, não. Eu consegui inserir a tarefa, presença, né? Tá, quando você entra na tarefa, Mas aí só tem geral e não, nota, restringir acesso. Não tem isso aí que você tá falando. quem é que tá falando? Mariana. Mariana, tá, Mariana. Vamos lá no teu curso, então. Deu. Mariana. Você colocou aqui no seu curso? Não, você colocou em outro curso. Não, no meu curso mesmo. Só que eu abri a tarefa adicionando presença. Só que eu não deixa eu salvar, ver se você Salva aí, vai salva aí. visualizar. Eu, eu Aí, acho ó, que é eu bem abri a interessante. tarefa. Mas Tá, não tá aparecendo essas opções aí de sessão, não sei o quê, que você tá tá, falando aí. deixa eu clicar aqui pra ver. Ah, agora foi. Acho que é porque eu não tinha. Então tem que salvar primeiro a atividade, a É, presença, e depois é que aparece isso. É assim. isso, tem que criar Ah, atividade. Você cria tem que atividade criar primeiro. para depois. Salva, aí ela aparece. Aí depois você Joia. adiciona as sessões, tá? Então é sempre. Beleza, obrigada, então. Quando é uma atividade mais um pouquinho, precisa de um pouquinho mais de configuração, normalmente ela cria ela vazia e aí você vai configurando ela. Então, adiciona as sessões, né, que eles definem os status que você quer disponível e depois você faz o registro lá, tá? Joia, entendi. Obrigada, viu? Tá? Então eu achei um recurso interessante que está nessa versão nova do Moodle. Inclusive no Downfall também tem, tá? Então quem quiser usar lá, quem é professor e já tem turma aberta, já pode utilizar o seu recurso de frequência lá também, tá? E quem for Oi, Ítalo, buscar. e no caso do meu, que eu boto adicionar sessão e ele só aparece assim, você não pode adicionar sessões de grupo, nenhum grupo existe no curso. Tá, e aí a gente vai ver isso agora. Como é teu nome aí que eu não tô olhando o chat agora? É a Daíse? É você, Daíse? Tá, beleza, deixa eu aumentar no teu curso. Aqui, curso da Daíse. Presença. Tá, já sei o que foi que aconteceu. Deixa eu ver aqui. Tá vendo aqui, ó? O teu curso está configurado com grupos, eu acho, né? Deixa eu configurar. Deixa eu olhar as configurações do seu curso. Grupos. Você definiu seus grupos, definiu o seu curso como grupos separados. Então, você está Entendi. dizendo, Mas eu acho que você tá dizendo que vai ser em grupo aqui todas as atividades. É como você não tem nenhum grupo, e aí você não associa, tá? Mas se você botar aqui nenhum grupo, vamos botar aqui nenhum grupo e confirmar. Se a gente for lá na presença, e for adicionar a sessão, agora você já permite. Né? Porque você definiu lá no curso, beleza, mas ainda não mudou na tarefa, tá? Porque ele pegou o padrão que você tinha configurado. Tá, eu vou até explicar a vocês como é que faz. Quando você entra no modo de edição, do lado da atividade, somente na atividade, você vai ver aqui, ó, um íconezinho que indica como é a visibilidade das tarefas, tá? Se você passar o mouse em cima, você vê aqui que ele está configurado para grupos separados, tá? Então, se eu fizer um clique aqui, se eu clicar com o botão do mouse esquerdo, ele vai mudar. Mudou o ícone para outro tipo de modo. Qual é o modo agora? Grupos visíveis, tá? Se eu clicar de novo, ele vai alternar para o outro modo, nenhum grupo, tá? Então você pode ter dentro do seu curso tarefas que vão ser em grupos e tarefas que não vão ser em grupos, tá? Então aí você pode configurar. Mas normalmente o padrão, quando você adiciona uma tarefa, ele pegar a que está definida na configuração do curso, tá? Aí você quer alterar as tarefas que você já criou, aí você tem que clicar aqui com o botão esquerdo, certo? Você pode fazer isso aqui sem precisar entrar na tarefa. Aí você vai alternando até a que você quer. Agora, se a gente for lá de novo e adicionar a sessão, provavelmente agora ele já abre para você informar a sessão, tá? Eu quero entrar na tarefa lá e mudar essa visibilidade direto na tarefa. Então, como é que a gente faz? A gente pode vir aqui, ó, editar e editar configurações, tá? E aqui, ó, cadê? Aqui já tá nenhum grupo. Aqui já tá configurado certinho.
Nessa aqui. Cadê? Já tá todo. Nenhum grupo aqui. Acho que já É mudou. porque eu apertei aqui, então. Já Foi, mudou, né, eu Laís? tava. Tá, beleza. Então, ótimo. Entendeu, pessoal? Então você pode mudar por aqui ou vir aqui direto editar configurações. E aqui, ó, configurações comuns de módulo e definir a modalidade de grupo, tá? Quando se a gente conseguir ver grupo, a gente vem e vai mostrar como é que faz essa configuração, tá? Não tinha não, viu, Maria? Até foi liberado recentemente, viu? Esse curso. Essa é a questão da presença. Então, aí estão cada vez mais introduzindo tarefas aqui dentro do ambiente para você, o máximo, de utilizar ele. Tá? Então, vamos voltar lá. Alguém tem mais alguma dúvida com relação à presença? Eu acho que esse é bem bacana e não é tão complicado de fazer. Tá? Inclusive, as nossas frequências do curso do Moodle, se vocês perceberem aqui, eu coloquei também e vou colocar aqui as frequências, tá? Para vocês acompanharem. Não, eu vou registrar aqui a frequência de vocês. Ô, Ítalo, no caso dessa presença, a gente tem que, por exemplo, no meu curso, eu tenho que aplicar em cada um dos meus tópicos, né? Que eu dividi lá. Não, por exemplo, você pode ser sua presença, por exemplo, é uma disciplina sua presencial, aí você quer lá registrar a frequência do povo lá, né? Ou você só quer fazer presença para atividades síncronas, por exemplo. E aí você vai registrar lá. Então, no nosso caso aqui, eu vou registrar as frequências que a gente tiver aqui nesses nossos encontros dentro lá do ambiente. Então você pode ter tudo lá dentro do ambiente. Eu acho bacana. Deixa eu fazer mais uma pergunta. Eu É, tenho como copiar uma atividade dessa para o outro tópico de cima? tem. Você pode arrastar também, ou você pode Ah, duplicar, né? Você pode duplicar a atividade e arrastar para lá. Ou você pode criar, no geral, lá na seção inicial, frequências. Então aí, para seus encontros, você vai registrando a frequência lá, do pessoal. E aí o pessoal, quando vier aqui, os seus alunos, eles vão ver as frequências das presenças aqui na seção inicial. Tá? E aí você pode organizar nesse sentido. No meu caso, eu botei na primeira sessão e vou botar todas as presenças lá. Não vou separar por tópico, né? Ó, módulo 1, módulo 2. Centralizo tudo, porque aí eu crio várias sessões. E aí eu vou só marcando se é presença, se não é presença. Ítalo, é Mariana de novo. Eu consegui, né, colocar lá a presença, definir a sessão, mas eu não estou conseguindo marcar a presença. Tá, vamos lá, Mariana. Voltar lá. Não sei se eu. Acho que eu me perdi aí na sua explicação. Deixa eu voltar lá. Uhum. Mariana. Vamos olhar aqui a sua presença, como é que tá. Você tem as sessões aqui. E aí tem esse botão aqui, ó. Registrar presença, tá? Vamos ver o que acontece. Ah, tá. E aí, Entendi. É que eu estava indo em outro caminho. aí se você clicar aqui, ó, facilita aqui o registro aqui de vocês. Então, configure o status que você quer que apareça. Se você não quer, você pode ocultar. Caso você trabalhe com pontuação, você define uma pontuação para cada status. E depois você clica em atualizar, tá? Joia. Obrigada, Ítalo. Viu? Alguém tem mais alguma dúvida com relação à presença? Eu acho que para finalizar hoje, vamos ver só mais uma tarefa, né, mais uma atividade, e na próxima aula a gente vai dar continuidade às atividades, tá? Então deixa eu voltar lá. Deixa eu ver se alguém tem alguma dúvida. Ítalo, tem uma pergunta da professora Aparecida, se você conhece o recurso WebQuest. A gente pode até falar depois, viu Maria? Mas acho que na próxima aula a gente consegue falar sobre ele. Tá? Então a gente consegue trabalhar com ele lá na próxima aula. E na próxima aula a gente tem mais tempo, né? A gente tem mais 3 horas, aí a gente consegue trabalhar bem, a gente vai trabalhar bem as atividades, tá? A gente vai trabalhar bem as atividades dentro do Moodle, tá? Na próxima aula. A gente só vai ver mais uma atividade hoje, e aí a gente encerra, e na próxima aula a gente
retoma as atividades, que tem bastante atividade dentro do Moodle, tá? Então, deixa eu voltar aqui para a aula 2 e vou criar aqui uma nova atividade. Vamos ver a atividade que a gente vai ver aqui hoje. Tá, você pode, eu vou falar aqui, começar aqui pela base de dados. O que é uma base de dados? Imagine que você tenha lá, você quer construir lá um fichamento, uma base de informações lá, você quer listar todos os insetos de uma determinada espécie, né? E aí você precisa, ou você quer listar todos os aplicativos que tem disponíveis, ou você quer listar modelos de arquitetura, ou, né, tipos de arquitetura diferente, ou alimentos, né, baseado no seu tipo de alimentos lá que você quer catalogar, aí você quer colocar isso como uma atividade, você quer construir isso de maneira colaborativa. Você pode fazer isso usando o recurso de base de dados do Moodle. Então, não só você construir, mas você fazer com que os alunos construam, né? Então, vai ser um processo colaborativo e você avaliar esse processo colaborativo, certo? E aí, existe esse recurso de base de dados, onde você vai definir quais atributos, então, quais campos você quer registrar nessa base, tá? E aí, começar a fazer o preenchimento. Então, a atividade, você configura ela de como você espera que esses dados devam ser preenchidos, tá? Então, fichamento. Vamos botar aqui, eu quero fazer um banco de dados de fichamento, né? Ou um catálogo de espécies. Vamos fazer um fichamento aqui, tá? E aí você pode definir aqui uma descrição, tá? Uma descrição para essa base de dados. Então você pode dar uma explicação aqui. Pode definir se você precisa de aprovação, se você quer permitir comentários nos itens do banco de dados. Então aí você pode exibir aqui, ó, quantos itens vão ser visualizados antes, né? Então, você pode botar a quantidade de itens e o número máximo de itens que você vai permitir, tá? E aí você pode definir aqui por estudante, né? Ó, o estudante aqui vai ter no máximo, ele vai poder inserir 4 itens. Então você pode definir quantos itens ele vai colaborar nessa tarefa. Certo? Com relação à disponibilidade, também você pode informar de maneira análoga às outras atividades. Início, fim, visível, né? Então quando essa atividade vai estar disponível para o aluno e quando ele tem que preencher, tá? Em termos de avaliações, você pode definir o tipo de agregado de avaliação que vai fazer da nota do aluno. Por exemplo, o aluno foi lá e inseriu 3 registros na minha base de dados. Tá? Então, como é o critério de avaliação que eu vou usar para fazer o cálculo da nota? Então, eu vou fazer a média. Então, para cada nota, eu vou dar para cada item que ele incluir, eu vou atribuir uma nota, certo? E aí, a partir dessa nota, eu faço o quê? Eu faço a média. Eu só vou contar quantas avaliações ele fez. Então, a avaliação máxima, então eu vou pegar a maior nota, vou pegar a menor nota, ou vou pegar a soma. Por exemplo, ele pode tirar até 10 pontos. Ele precisa fazer 5 itens no banco de dados. Então, se eu definir que cada item que ele incluir vale 2 pontos até 2 pontos, eu posso colocar aqui como soma das avaliações, tá? Ou, por exemplo, se eu quero que eu vou atribuir uma nota de 0 a 10 em cada item que ele colocar e vou fazer uma média dessas avaliações desses itens que ele incluiu, tá? E aí eu vou excluir aqui, vou incluir média das avaliações, tá? Aí eu tenho que definir uma nota máxima e posso definir uma nota para aprovação, do mesmo jeito da outra atividade. Tá? E você pode aqui, ó, salvar e mostrar no curso, né? E voltar ao curso. Se a gente salvar e voltar ao curso, ele vai aparecer aqui, fichamento. Só que só incluir a atividade não
não habilita o aluno fazer a tarefa. Por quê? Porque ele não tem nada ainda, não tem nenhum campo, né, criado dentro dessa minha base de dados. Então, por exemplo, para um fichamento, o que é interessante ver? Será que o nome do autor é interessante? Né? Será que o ano da publicação é interessante? Será que o resumo é um item interessante? Eu suponho que sim, nesse meu caso, né, no meu ponto de vista. Pode ser que para outro professor mais campos sejam necessários ou outros campos, né, seja mais importante que esse que eu defini. Então, quando você vem aqui na tarefa, né, na atividade, você vai clicar lá na base de dados, tá? E vai escolher aqui, ó, criar um novo campo, tá? E aqui ele pergunta qual tipo de campo que você quer incluir aqui, tá? Então ele pode ser um campo de texto, né, por exemplo. E aqui vou botar o nome do campo, né? Título do artigo, né? E eu digo aqui se ele vai ser um campo obrigatório. Então, se eu marcar aqui como obrigatório, a pessoa que estiver inserindo um registro vai ter que informar esse campo, tá? E aqui eu tenho o título do artigo, tá? E aí eu vou criar aqui um novo item chamado, vou criar outro campo de texto chamado autor. Então eu preciso informar o autor daquele artigo. Eu vou criar aqui um outro campo, que eu vou chamar de URL, que a gente chama de link de internet, tá? Que você pode colocar, mas não vou colocar como obrigatório, e dizer aqui, ó, URL do artigo, né? Então, se eu tiver um link direto para o artigo, eu vou colocar aqui, mas eu vou colocar que esse campo não é obrigatório. Se eu tiver, bem, se eu não tiver, não tem problema de eu não preencher, tá? E vou por fim aqui criar um novo campo de área de texto, onde eu vou colocar aqui resumo do artigo, tá? Posso colocar também palavras-chave, então posso colocar aqui vários campos, vai ser dependendo da sua necessidade, tá? Então aqui eu posso aqui, ó, eu posso incluir um campo que eu possa anexar um arquivo, que eu possa adicionar uma foto, né? Posso botar uma caixa de seleção onde eu já defina, por exemplo, área. Tá, área de pesquisa. Aí você pode botar aqui, ó, tipo engenharia de software. Vou botar aqui na área da computação, né? E aí ele pede que você coloque uma opção por linha, tá? Redes. Então, para cada item, eu tenho que fazer em uma nova linha, tá? E eu vou clicar aqui como obrigatório e vou clicar em adicionar. Certo? E aí você pode, como professor, até adicionar um item aqui padrão. Por exemplo, você pode criar já alguns itens que eles possam ver como modelo, tá? E aí você vai organizar aqui, ó. Quando aparece essa exclamaçãozinha vermelha, está indicando que o campo é obrigatório, tá? Então, se você não preencher, ele não vai deixar passar, certo? Poderia botar um campo aqui para digitar o ano, poderia também, tá? E aí você vai preencher aqui o resumo do artigo, por exemplo.
E assim por diante. Você vai preencher o resumo, vai dizer qual é a categoria, tá? E vai gravar e mostrar. Vamos criar aqui. Ver lista. Cadê? Vamos criar um modelo aqui de exibição. Tá? Então, para exibir os itens, tá? Você criou lá o banco de dados. Você criou os campos. E aí, se ele não exibir os itens, como ele está exibindo aqui, você precisa vir aqui nos modelos, tá? E definir o modelo, tá? Então, você pode definir a maneira como esses itens vão ser exibidos, tá? Em tela. Ah, eu quero só exibir o título do artigo e o autor, né? Pode fazer também. Ou você pode usar o modelo padrão, né? Mas aí você pode personalizar aqui o modelo de exibição de acordo com a sua necessidade, tá? Aí você vê aqui, ó, que ele vai começar a listar para mim os meus registros, tá? E eu como aluno, como é que aparece aqui? Deixa eu entrar como aluno, só para a gente finalizar e para você ver como é que vai ficar, tá? E aí quando eu vier no curso aula 2, e eu vim aqui no fichamento, eu como aluno eu posso adicionar um item, tá? E aqui eu vou só preencher aleatoriamente, né? Tá, John Doe. E fazer o resumo aqui e a categoria, e você vai gravar e mostrar, certo? E aqui vê item único, você pode ver item a item, né? Quando você vê essa lista aqui de item único, ele só vai mostrar um item por página, tá? Se você clicar aqui em ver lista, você vai ver todos os itens que estão registrados. Você pode perceber que por padrão, o aluno não pode editar o registro que não foi ele que criou, tá? Então ele só pode editar o registro dele. Tá, beleza. Aí você permitiu que o aluno cadastrasse o item na base de dados, mas como é que eu avalio isso, tá? E aí você voltando para a visão de professor, se eu voltar lá como professor, já vai aparecer para a gente a opção de eu avaliar aquele registro que ele criou. Tanto você pode modificar, tá? Como você pode, você como professor, você pode modificar, né? O dos alunos. Como você pode atribuir uma avaliação também. Deixa eu verificar aqui. E aqui você pode, no item único, tá? Tem aqui, ó, já tem um critério que a gente usou, que é a média das avaliações. E aqui a gente pode atribuir uma nota de 0 a 100, né? Já que é a média, eu posso atribuir até 100 aqui na nota, certo? Então eu vou avaliar aqui esse item que o aluno criou como 80, por exemplo, tá? Então ele já registrou essa nota do aluno como 80, tá? Nessa lista geral, eu não vou ver essa informação, mas se eu vim aqui no item único, eu já consigo ver a nota que eu atribuí ao aluno, tá? Então o aluno também vai poder ver essa nota, se a gente voltar lá só para a gente finalizar.
Vamos lá voltar no curso. Se eu clicar lá no fichamento, eu também posso fazer busca, né? Então ele pode ver. Então a princípio ele não vai conseguir ver aqui enquanto eu não finalizar toda a disciplina, tá? Então ele só vai ver a nota final quando eu... Deixa eu ver se ele habilita aqui. Ele não consegue ver ainda enquanto eu não finalizar a disciplina, tá? Deixa eu ver se eu finalizo aqui pra gente só fechar e ver a nota final aqui. Cadê? Vamos voltar aqui. E aí na disciplina, cadê? Vamos voltar na disciplina. Deixa eu ver aqui, tem um único. No quadro de notas, ele aparece aqui, fichamento já, a minha nota, tá? Então ele não consegue ver lá, de fato ele não consegue ver lá direto na tarefa, ele vai ter que vir aqui no quadro de notas. Seria até interessante eu até pesquisar para ver se tem como habilitar lá para ele ver a nota lá, né? Mas se ele vier no quadro de notas, ele vai conseguir enxergar a nota dele, tá? Mas aí eu vou até dar uma pesquisada aqui para ver se está diferente do modelo da UFAL, né? Porque antes podia ver, porque agora ele não está conseguindo visualizar. Mas a princípio é isso, tá? Então aí você tem que... Para cada item você pode atribuir uma nota, então tem que vir aqui em item único e fazer essa avaliação. Tá? Então aqui você não tem critério, você vai lá e simplesmente atribui uma nota, tá? Se você quer mudar a visualização disso aqui, como já só para enfatizar, altera o modelo, tá? Aqui de exibição. Então aí você pode alterar aqui e colocar de acordo com a sua necessidade. Tá? E aí você não vai conseguir ver, só o aluno conseguir ver aqui a listagem da nota dele, que seria interessante ele ver a nota dele aqui também. Tá? Mas aí eu vejo isso aí na próxima aula, eu trago para vocês, se eu consigo ou não habilitar a nota aqui, tá? Mas aí a princípio ele consegue ver no quadro de notas. Ver se tem alguma dúvida. Alguém tem alguma dúvida aí? E Josenildo tem algum aviso para dar aí? Só essa questão do formulário mesmo. Tá, além dessa ferramenta de colaborativa, a gente vai ver outras, como o Wiki, tá? O Wiki é uma outra ferramenta colaborativa que você pode... Glossário. Tá, Maria, a gente vai ver isso, viu? Vou ver isso com você aí. Se eu puder depois fazer um acesso aí no seu computador, aí a gente pode conversar aí. Que acho que fica mais prático. Que aí eu acesso e já vejo com você isso aí direto. A gente pode marcar aí uma chamada aí no Google Meet. Aí você pode apresentar para mim, né? E aí eu vou vendo. Tá bom? Mas alguém tá com algum problema no ambiente? Não. Para quem ainda não tá com o curso criado, eu vou criar, tá? Hoje à tarde, eu já mando a mensagem lá no fórum de dúvidas. Ou no fórum de avisos, tá? Então aí já podem ir fazendo, tá, pessoal? Aquela atividade 2 com relação aos conteúdos. Então, quem já fez a primeira parte já pode partir para a parte dos recursos, tá? E quem quiser já ir adiantando aí a parte de atividades, das que a gente já viu aí, se tiver alguma que você vai utilizar no curso, você já pode também adicionar. Então, eu não tenho mais informações a repassar, só lembrar mesmo que o nosso encontro é na próxima terça, né? Pela manhã. Terça-feira de 9 às 12. Isso, aí terça e quinta a E gente... quinta novamente. Aí quinta a gente fecha os encontros síncronos, mas aí as atividades vão até, acho que é Dia 22. a segunda, até o dia 23, para poder finalizar, tá, pessoal? Então a gente tem até o dia 23 para finalizar as atividades aí.
Até para a gente já, quanto mais rápido vocês entregarem, mais rápido a gente avalia, e aí sai certificado, né? Finaliza o curso, né, Josenilda? Exato. Que aí tem um processo que precisa correr aí de validação, e tem relatório que a gente precisa preencher e validar isso junto à Projeto. É verdade. Tá, pessoal? Então aí, peço que vocês aí tentem fazer. Dúvidas, vai pro fórum, né? Não deixe de perguntar. E aí a gente vai conversando aí, dialogando até a próxima semana. Não espera até terça para perguntar, tá? Já pode ir fazendo. Já pode fazendo aí as Ô, atividades. Ítalo, na próxima terça será só a apresentação das outras ferramentas, né? Das Ou vai ter das outras atividades, tá? A gente vai certo. continuar apresentando atividades lá. E aí no final lá na quinta, se a gente já tiver concluído as atividades, a gente vai ver umas coisas mais administrativas e configurar grupo, configurar quadro de nota. Aí a gente pode ver também, tá? Então obrigado aí, pessoal. Tá? E até a próxima.